Agora eu quero chamar aqui o Márcio para a gente trocar uma ideia. Márcio Marçal. Fala, Márcio. E aí, mano, beleza? Como é que Como é você que você tá? tá? Cara, muito Tranquilo. prazer estar conversando com você, tá bom? Primeiramente, muito obrigado também por estar aqui com a gente. Essa hora, pô, meia-noite, você aí esperando para poder trocar uma ideia com a gente. Mas com a gente aí que é desse mercado louco aí de e-commerce, marketing digital, não tem tempo ruim, não é isso? Tá ligado? E, pô, essa hora eu tô com retorno teu. Calma aí. Tá lento o meu retorno? Não, eu tô me ouvindo atrasado. Você está se ouvindo? Calma aí. Você está se ouvindo atrasado? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, fica tranquilo. Não precisa se preocupar com o seu retorno, não. Tá ótimo. Tá, eu baixei um pouco o som porque eu tava ouvindo, não, eu tava ficando confuso com o que eu tava falando. Bom, e Falar, aí, cara, beleza? sanduíche ishi, né? Lembra da moça do sanduíche Tá ishi? ligado, mano? Eu lembrei logo dessa porra. Eu falei, fudeu. Cara, meia-noite, porra. Tipo, eu lembro ano passado, eu na Black Friday, meia-noite. Pelo amor de Deus, é muito bom. Eu tava até falando aqui pra minha esposa, cara, Black Friday é. Às vezes tu espera o ano inteiro pra isso aí. E É essa massa hora não demais. é. É a melhor hora. É muito bom. É a hora que você vê o resultado de tudo aquilo que você se preparou no ano, né? É a prova final. O ano inteiro você, claro, fez um monte de coisas, executou um monte de coisas, mas a prova final, a prova derradeira, é você conseguir executar uma campanha impecável na Black Friday, não é isso? Sim. Cara, dois pra mim, assim, que são os dias principais pro jogo. Black Friday e Natal, cara. É onde, pra mim, eu metrifico a minha vida. Tá ligado? É tipo, é isso. O que eu fiz funciona. Deixa É, eu te pra. perguntar, Márcio. Vai. Acho que é uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer para você. Dá para ganhar dinheiro na internet? Cara, é uma pergunta muito louca, porque se eu me fizesse essa pergunta 6 anos atrás, eu ia falar não. Hoje eu te digo, dá pra ficar multimilionário na internet. Dá pra ganhar muito dinheiro na internet. Muito. Só nos últimos 6 anos foram 152 milhões, 153 milhões de faturamento. Dá pra ganhar muito dinheiro na internet. E você está falando de 156 milhões de reais de faturamento em quantos anos? 153 milhões em 6 anos. 6 anos. Você está falando de uma Nos média últimos aí 6 anos. de 20 e poucos milhões ao ano, 2 milhões ao mês. Eu acho que dá para ganhar dinheiro, né? Dá pra ganhar bastante. Bastante dinheiro. Você quer contar para o pessoal um pouquinho de onde você veio? Porque, igual você falou, lá atrás, se você se perguntar 6 anos atrás, você ia falar que não dá para ganhar dinheiro online. E por que o que mudou nessa sua jornada? O que te fez entender que o e-commerce pode ser um game changer? Cara, na real, quando eu conheci o mundo digital, eu não conheci pelo e-commerce, né? Eu conheci o mundo digital através do mundo dos afiliados. Eu olhei para esse mercado, eu olhei para esse mundo e inicialmente eu conheci o mercado dos infoprodutos, né? Eu olhei e falei, cara, existe um mundo onde as pessoas vendem informação. E eu nunca me propus a vender informação, mas eu me propus a me afiliar a produtos que vendessem informação. E eu comecei a entender o jogo com uma visão que eu acredito que todo mundo tinha que entender quando entra para vender qualquer coisa na internet. Não é sobre ferramentas, não é sobre números, é sobre gente. Quando eu entendi essa parada, eu entendi o jogo, eu comecei a aprimorar meu processo de comunicação com gente. E eu comecei a vender, 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 até que o e-commerce entrou na minha vida em 2016, quando eu tive um produto, eu era coprodutor de um produto de emagrecimento, e eu comecei a descobrir que eu podia vender produtos como afiliado, tipo micro-ondas, geladeira, produtos de casa, né? Produtos de um modo geral. E aí eu comecei a entrar no mundo do e-commerce. O que você fala? Linha branca? Sim. Eletrodoméstico, geladeira, tudo? Legal. Sim, comecei a vender a linha de eletrodomésticos, e comecei a criar, a mesclar. Tipo assim, um infoproduto, por exemplo, um infoproduto de receitas de micro-ondas e um micro-ondas acoplados.
eu comecei a mesclar infoproduto, produto dentro de e-commerce, produto linha branca, né? E comecei a trabalhar também como afiliado de várias plataformas, tipo Amazon e outras estruturas. E foi quando eu conheci melhor o mundo do e-commerce. E depois, porra, eu sempre. Hoje a gente está entrando no mundo do e-commerce com um produto específico. A gente está entrando com uma loja virtual, com a i7 e tal. Mas a minha estrutura de venda é mais a venda oferta 1 para 1 ali. O cara entra, venda emocional, impacto emocional, a venda acontece naquela oferta única, tá ligado? E, óbvio, Você faz alguma cadeia de upsell, alguma coisa assim? Sim, lógico. A gente tem sempre a primeira entrada, o primeiro impacto. Por quê, cara? Qual é o jogo da primeira venda? Do primeiro impacto, na minha opinião? Quando eu tenho uma venda muito bem feita de um único produto, eu tiro a opção de escolha da visão do meu prospecto. Ele tira a visão de escolha e eu consigo trazer ele exclusivamente para a venda emocional. E eu trago ele para uma venda de impacto. Obviamente, depois eu posso continuar ofertando, seja order bump, ou seja um order bump, ou seja upsells, ou seja esticando um LTV, porra, infinito, enfim. Porque quando você define uma linha mais afunilada já de itens, né? Você está falando que fica mais fácil de, primeiro, você definir a sua persona e, segundo, saber as dores ou os desejos dela para você trabalhar uma emoção de forma mais forte, é isso? Não necessariamente. Obviamente que é muito mais barato uma pesquisa de campo ou uma persona específica para uma única oferta. Obviamente, quando eu tenho uma visão dentro de um começo de projeto, que eu pego uma persona e eu ataco ali uma única vertente, é mais fácil. Mas se eu entender o e-commerce como uma única persona que eu acople várias ofertas nela, ok. Só que quando eu gero um impacto em uma única oferta para um único prospecto, para uma única persona, a minha fricção é muito menor, na minha opinião. Porque eu tiro qualquer ideia de comparação e eu trago ele para um processo único de venda. Óbvio, é uma estrutura de venda, só que não é a única estrutura de venda. Essa estrutura de venda, para mim, é mais barata, mas eu tenho como trabalhar essa estrutura de venda também em multi-ofertas, se eu também souber como preparar o meu prospecto para aquela oferta inicial de impacto, seja no e-commerce ou seja numa página de venda única, de oferta única. Eu acho que o grande ponto é como eu comunico e como eu mantenho o meu prospecto dentro daquele fluxo de venda sem que ele entre num processo de muita comparação. Quando ele fica comparando muito ou quando ele fica tendo que escolher muito, eu tiro ele muito do emocional e jogo ele para o racional. E isso me faz perder a venda. É assim que eu acredito e trabalho. Você concorre consigo mesmo se você confundir ele, não é isso que você... Sim, se eu pego assim, você tem um lápis, mas você pode levar uma caneta. Ou uma caneta, um lápis. Ou uma caneta, um lápis e um bloco. Eu começo a fazer o cara pensar o que ele precisa. É lógico, quando tem uma cadeia de raciocínio coerente, ok, mas tem gente que faz isso aqui, ó. Isso aqui é um fone e um lápis. Foda-se, tá ligado? Tipo, o cara ele para e pensa, tá, eu preciso de um lápis ou de um fone? Ou eu preciso dos dois? Eu vejo muito isso em e-commerce. O cara ele se perde e fala, tá, foda-se, eu não preciso de nada. Entende? É isso que eu não quero. É que o cara perca essa linha de fluxo, esse fluxo de pensamento dele. Sim. E sabe uma coisa que eu vejo, às vezes, muitas lojas errarem. E assim, eu sei que é complicado se apontar, tá errado e tal. Né? Cada caso é muito um caso, mas tem situações que você fala, cara, claramente não tá certo. Ou pelo menos assim, né? Não tá executado da forma ideal. A gente vê situações, por exemplo, que o lojista às vezes tem milhares de produtos e quando ele vai fazer uma curva ABCD, e aí eu falo ABCD porque eu falo que o D é o que você não vende. E de fato, quando você faz curva ABCD de lojas, você vai ver assim, pega o último ano, cara, eu garanto que a maioria das lojas, dos lojistas que estão assistindo a gente, se analisar todo o conjunto de produtos que você tiver, se você analisar nos últimos 12 meses, pelo menos metade você não vendeu nenhuma unidade. E aí tem situações assim que o A
né, que seria, né, aquele responsável por 80% do faturamento, muitas vezes é menos de 10% dos produtos. E assim, muitas vezes, tipo assim, eu vejo clientes aqui que tem 20 mil produtos na loja, que só 500 representam 80, 90, 95% do faturamento. E os outros todos estão gerando um desperdício de energia, confusão até na própria operação, do que você vai priorizar ou não, e você acaba perdendo também uma forma de você otimizar o seu tráfego, seu conteúdo, né? Ou se você vai trabalhar com afiliado, você fica confuso ou confunde até o próprio afiliado, além de confundir, igual você está falando aí agora, o próprio cliente, né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, né? Essa confusão, ela vai muito na operação. Desculpa, eu não vou discordar de você, mas tem uma coisa que eu preciso falar que eu vejo muito em consultoria. Tem erro grotesco, sim. Tem erro que você olha e fala, puta que pariu. Que é o cara, quando ele, por exemplo, oferta um óculos e uma bicicleta ao mesmo tempo. E isso você pega, muitas vezes você aumenta o faturamento do cara só ali. Só naquela loucura que ele já fez. E você tocou num... Desculpa, enfim, é só porque tem coisas que são muito loucas. E, e você tocou num ponto muito forte. Tem muita gente que acha que ter muito produto é ter muito faturamento. Né? O cara tem produto pra cacete, só que ele não consegue compreender que ele precisa, e isso vai também, eu acho que da minha mentalidade da oferta um para uma, da oferta única, que é aonde eu coloco minha energia. Eu não preciso botar minha energia em tudo, né? Eu não preciso tentar, porque o cara ele tenta colocar a energia dele em tudo, ou ele se perde completamente, ou ele não sabe onde colocar a energia. Ele não sabe onde ele coloca o poder de tráfego dele. Por exemplo, cara, eu vou vender esse lápis, beleza, em volta desse lápis eu tenho um universo de coisa. Mas é como você falou, às vezes o cara, ele olha pro lápis, ele olha como mais um e ele enfia, ele tira, ele dispersa o foco até da equipe dele, ou se ele não tiver equipe, ele fica sozinho batendo pino, em cima de uma porrada de coisa, porque ele não compreende aonde tem que estar o esforço empregado dele. Porque muitas vezes, quando ele coloca esforço em uma única coisa, e ele consegue trazer ele consegue pegar aquela persona e matar uma dor específica ali, e ele começa a ir em volta daquela persona trabalhando várias outras coisas. Por exemplo, o que o cara precisa? Pô, o cara precisa escrever, beleza, eu vou dar um lápis pro cara. Tá, não quer dizer que eu não posso vender uma borracha pro cara, mas eu não preciso dispersar energia para os dois, porque o objetivo um é escrever e não apagar. Só que apagar, eu vou criar demanda, eu vou criar mercado, porque ele precisa pagar. Então eu começo a entender o que está em volta disso, mas não que eu preciso dispersar energia para tudo. Enfim. A pessoa compra o lápis e aí talvez ali no processo de finalização de compra você faz um upsell e vende a borracha para ele. Faz sentido. Sim. Agora, igual você falou, você vende um lápis, depois vai fazer um upsell de uma bicicleta, não faz sentido. Eu tive um caso, eu lembrei desse caso quando você falou, que foi um caso que assim, eu achei engraçado, mas é trágico se for olhar bem. É trágico, né, porque você vê, a pessoa gastando uma energia com uma coisa que claramente não vai dar certo. Eu vi uma vez uma pessoa, ela tinha uma loja virtual, e ela resolveu vender 2 nichos muito diferentes. Em vez de criar 2 lojas, ela criou uma só. Quais eram os nichos? Roupas de bebê e itens de churrasco. Beleza. Aí, quando você entrava na home da loja dela, tinha lá produtos em destaque. Tinha um kit de faca e garfo para churrasco e do lado um bebezinho recém-nascido deitadinho com a roupinha lá de recém-nascido. E assim, ficou de muito mau gosto. Você exibia ali uma coisa que lembra uma violência, uma coisa assim, com uma coisa que lembra uma coisa super inocente, sabe? Então, assim, claramente não ia dar certo. Se a pessoa quis comprar faca de churrasco, ela já desiste. Se ela queria comprar roupinha de bebê, ela também desiste. Então, é o pedalar na lama, né? Você não vai sair do lugar. Impede, por exemplo, na minha opinião, impede que a pessoa tenha um e-commerce de bebê e depois tenha um churrasco? Não, se ela souber acoplar a comunicação. Se ela souber conversar aqui, não, estou vendendo a parada de bebê e tal, é a minha porta de entrada.
porra, e lá na frente eu puxo uma oferta com outro nome, com outra estrutura, pro pai do bebê, foda-se, tá ligado? Eu consigo acoplar, eu só preciso entender como comunicar. Se eu boto um facão do lado de um bebê, não faz sentido, tá ligado? É tipo, e o negócio do lápis e da borracha é tipo, pra mim é legal que é você vender o lápis. Só que você cria a demanda da borracha. E você pode criar a demanda, ou você pode simplesmente vender o lápis ou o apontador. Ou você fala, você precisa dos dois, e depois eu te vendo a borracha como demanda. Ou eu vendo só o lápis e depois crio duas demandas. Você precisa apontar essa porra de novo que vai acabar. Então tudo depende de como eu vou comunicar isso. E essa ideia, se o cara quer escrever num papel, não adianta eu vender para ele uma porra, sei lá, mano, uma torneira. Né? Não adianta eu vender um facão para ele, mas eu posso vender tudo que engloba ele escrever num papel, seja numa cadeia inicial ou num produto-alvo, ou seja em vários produtos multi-oferta, multicanal, multi qualquer porra que eu quiser. Na verdade, por exemplo, tem muita gente que fala, porra, eu não tenho como trabalhar oferta única e depois o e-commerce. Cara, você pode, por exemplo, vender um produto numa oferta única e depois começar a pegar esse mesmo público ou fazer um remarketing para uma loja virtual sua, ou vice-versa. Tá ligado? Tudo depende do seu fluxo de conversão. E fica mais fácil você entender a jornada dessa pessoa também, né? Porque você sabe que ela comprou um lápis, você sabe da demanda que ela vai ter posteriormente. E depois ela comprou uma borracha, depois ela comprou um apontador, e depois ela comprou um estojo, e você consegue conectar, cascatear uma cadeia de outras ofertas de forma muito fácil de você entender a lógica. Quando você começa a dispersar demais, chega numa hora que você já não sabe mais o que oferecer para a pessoa. Fica uma bagunça, não é isso? Sim, por exemplo. Um exemplo aqui de infoproduto, que eu já fiz isso. Por exemplo, você tem um infoproduto, e esse infoproduto ele trabalhava com emagrecimento, e dentro desse infoproduto eu tinha uma estrutura de a pessoa tinha que fazer sucos dentro de casa. Cara, você pegou. Aí o upsell você pode usar com qual visão? Eu posso usar um upsell para acelerar resultado ou para facilitar uso. Beleza, eu acelero ou facilito. Tranquilo. Eu tenho aquele pack de coisas para a pessoa, porra, processar, fazer suco, cacete. Depois eu mesmo vender o processador. E depois eu mesmo posso vender um pack porra, a gente vendeu local. Estruturas congeladas para a pessoa fazer suco, tá ligado? E tipo, você pode ir facilitando e acelerando processos através de upsells, ou através de uma loja, ou através o grande lance é não se engessar também. É não chegar e falar, só esse modelo, é isso aqui. Não, cara, o teu principal modelo é a tua persona. O que você vai botar em volta dela, mano, é um mundo de oportunidade. Legal. Cara, muito boa sacada. Agora, uma pergunta, porque o pessoal, né, você falou aí, pô, os números que você conseguiu alcançar em tão pouco tempo, é uma coisa muito fora da curva, muito diferenciada. E às vezes, o pessoal que está assistindo a gente, quem não tem, às vezes, muita experiência ou não colocou a mão na massa ainda, pode pensar assim, poxa, então deve ser muito fácil ganhar dinheiro na internet. E aí eu te pergunto, é fácil? É fácil ganhar dinheiro na internet? Ou tem um segredo? Não. Não é fácil, mas é simples. É muito... Por quê? Qual é o grande lance? Quando a gente começa a tentar encontrar o grande segredo. E a gente começa a dificultar muito. A gente tem a capacidade de dificultar as coisas. O ser humano ele consegue dificultar tudo. E aí a gente começa a dificultar. Quando a gente olha de novo e fala, caralho, era simples. Não é tão complexo, mas não é fácil. Porque, por exemplo, andar de bicicleta, você olha e você pode falar, pô, andar de bicicleta é fácil, só porque tá todo mundo andando. Não, mano, não quer dizer que você vai subir na bicicleta e vai andar. Quer dizer que quando você encontrar o ponto de equilíbrio, é tranquilo andar de bicicleta. Então, é uma visão de, cara, não é tão complexo, mas não é tão difícil, mas é simples fazer o negócio. Quando você compreende principalmente... Tipo uma maratona, porque maratona é só você colocar um pé na frente do outro, né? É simples. Sim. Mas vai fazer uma maratona, não é todo mundo que faz, não é todo mundo que tem disposição de
colocar um pé na frente do outro por 42 quilômetros, né? Seria tipo isso. Sem treino não, mas se você pensar, tipo, nem todo andar de bicicleta é fácil, mas nem todo mundo anda. Dirigir é fácil, mas nem todo mundo dirige. E aí, doidão? O Thiago tá aqui do lado, porque tem uma pergunta aqui no... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu voltar pra Fale. E acabou fazendo uma pergunta aqui, deixa eu limpar aqui, olha. O Vitor, ele tá perguntando o seguinte: no caso de vender um produto que é diferente do Mix, mas o produto aí tem como principal objetivo o mesmo público-alvo, que é a persona dele. Como você aborda nesse caso? Que tipo de estratégia você adotaria nessa situação? Eu preciso de mais informação para entender o que ele está falando. Mas, basicamente, se eu compreendi, por exemplo, se você tem uma persona, vamos lá, você tem uma persona, vamos entender o processo da P&G, cara. Eu tenho uma persona. Eu posso ter várias coisas que a persona usa ao longo do dia, por exemplo. Ela precisa escovar o dente, ela precisa comer, ela precisa lavar a cara, ela precisa fazer um monte de coisa. Então eu posso cercar essa persona com multi-empresas. Ou eu posso ter um mix de produtos que atenda aquela persona com uma determinada função. Tipo, fazer churrasco. Tá, eu tenho lá meu mix, fazer churrasco. Mas eu também posso ter facas para a pessoa cortar pão. E eu também, porque eu trabalho com facas e eu tenho a faca para a pessoa cortar pão e eu tenho a faca para a pessoa passar patê no pão. Mas não necessariamente eu fugi daquilo, mas também necessariamente eu me mantive no mesmo fluxo de raciocínio de mix de produtos. Apesar do meu foco final ser grade para churrasco, faca para churrasco, caralho para churrasco. Só que eu tenho um mix de produtos paralelos que também se conecta a essa estrutura inicial. Se for... concatenar as ideias, né? Você não pode pegar coisas que têm ideias muito distantes, né? E tentar trabalhá-las simultaneamente. Se você tem uma loja multicategoria, talvez uma pessoa comprou um item de uma determinada categoria, tente trabalhar essa relação com essa pessoa em outros itens que complementam até uma hora que você vai direcionar ela, vai ter um item de outra categoria que complementa o item da categoria primária. Aí você traz ela para outra e começa a escalar ela na outra. Desculpa, vocês viram agora o comercial da i7. Né? A i7 ela vem de uma estrutura de pagamento e hoje ela começou a indicar um monte de parceiros. Se vocês olharem agora, meia-noite, 23h59, vocês estavam falando já sobre um outro parceiro e vários parceiros se conectando para mim. Quem é a persona? Você que está assistindo. Então, se você se enquadrar no meio agora, pensa agora, e começa a olhar a i7 em volta de você. Você foi a persona de um mix de produtos. Se você entrar com a mesma fonte de raciocínio, você não necessariamente precisa vender só vitrine de loja virtual, ou só método de pagamento, ou só você pega um mix, você precisa da Canguru, né? Canguru, sei lá. Eu vi ali negócio de logística. Logística. Você precisa da estrutura de integrações de plataformas. Aqui, olha agora para as i7 que você vai se enxergar e é só você entender esse fluxo e falar, cara, a minha persona tá ali, eu preciso ir em volta como a i7 tá vindo em cima de mim agora, ponto! Tipo, isso é trabalhar com persona, isso é trabalhar com multi-oferta, isso é trabalhar com solucionar os problemas de uma persona e deixar a persona em paz e você ganhar dinheiro com isso, ponto. É isso. Isso é só você olhar agora. São ofertas complementares. Uma coisa é, por exemplo, eu, por exemplo, trabalhar um meio de pagamento, trabalhar um frete. Outra coisa é eu chegar para o meu cliente e querer vender para ele, sei lá, um sistema de frente de caixa de padaria. Dificilmente ele ia querer. Eu vou ter que trabalhar outra persona. Então é outro processo de venda, é outra energia. Exato. Legal. Contanto que o meu prospecto saia feliz, o meu prospecto fique satisfeito, minha persona seja solucionada e ela consiga se... Gente, mantenha a persona com você. Quanto mais ela precisar ir para longe, mais ela busca outras soluções. Mantenha a persona aqui, entrega o que ela precisa e ela vai ficar feliz, você vai ficar feliz e todo mundo vai ficar feliz. Pega o modelo da i7 que você vai compreender tudo. Caraca, eu mesmo vou pegar agora e vou desenhar o modelo da i7. Top. Porque é isso.
Tipo, quando vocês estavam no comercial, tava assim, ó, é isso, ó, persona, isso, parceiro. Seja eu dono da empresa ou parceiro. O que esse site pode ser? Pode ser afiliado da outra empresa, ou pode ser dona da outra empresa, ou pode ser parceiro, ou esse site pode ser de alguém. Isso é um mix de empresas, P&G. Ou eu posso trabalhar com um mix de soluções dentro da minha plataforma. E dentro da minha própria estrutura, meu mix de produtos ou meu mix de empresas. O que importa é eu satisfazer a necessidade de uma persona e manter ela dentro do meu fluxo de venda, de um modo geral. Sensacional. Cara, muito obrigado por essas dicas aí. Eu acho que assim, é importante o pessoal conseguir abstrair, tá? Porque, igual eu falei quando, né, o vovô Rico estava aqui também, que as dicas que vocês dão, vocês conseguiram quebrar muita cabeça com coisas complexas, até transformar elas em coisas simples. Então as dicas são muito simples e é só uma questão de abstrair e fazer o básico bem feito, né? Quando o pessoal começa a fazer o básico bem feito, a coisa começa a andar naturalmente e aí ele começa a canalizar a energia de uma forma muito mais sinérgica, ao invés de ficar dispersando e perdendo, né? Cada hora pensando uma coisa diferente. Cara, sensacional. Eu posso dar um exemplo? Claro. Rapidinho. Tem muita gente daqui que eu não conheço, mas eu quero que você pense numa coisa, gente. Olha só, quando você, pela primeira vez, quem dirige aí, quando pela primeira vez você viu um carro, e você olhou para o carro, e você sentou, você falou, fodeu. Eu tenho que olhar para o espelho da direita, espelho da esquerda, espelho de cima, embreagem, freio, cacete, marcha, ferrou. O que você começa a ver? Cara, ferrou. Eu não tenho como fazer isso. Só que a minha prova do mundo é que outras pessoas conseguem, então eu também vou conseguir. Eu começo a tentar aquela porra. No começo, aquilo parece impossível. Só que eu começo a tentar, e principalmente eu não fico pulando de galho em galho. Eu sento o rabo e começo a tentar. Tentar. Chega uma hora que, de algum jeito, aquilo que parecia ser impossível, agora parece óbvio. E você consegue dirigir, falar no celular, olhar para alguém que está do seu lado, pensar, fazer o que você quiser. Quando você vê, você chegou em outro lugar, você nem sabe como. E tudo isso só foi possível porque você tentou ali. E no final você entende que é simples. O que antes parecia ser impossível. Vai nessa visão, porque a internet é isso. Seja internet, comércio, negócio, venda de trator ou venda de copo. Vai dar na mesma. Parece ser impossível, mas quando você começa a fazer, parece óbvio. Parar de preocupar em manipular o carro e simplesmente dirigir, né? Focar em dirigir. É igual andar de bicicleta. Você não tem que preocupar em ficar manipulando a bicicleta. É só você... Quando você entra num carro e você sabe dirigir, você nem sabe, você nem preocupa que você está dirigindo. Você só dirige, né? Não. Então é esvaziar às vezes a cabeça, menos é mais muitas vezes, né, Márcio? E o mais louco é que quem anda de bicicleta, hoje é mais fácil se equilibrar do que desequilibrar. E você tenta desequilibrar, você não consegue. Só se você ficar parado. Você vai tentar desequilibrar, você não consegue desequilibrar, você não sabe mais. É igual vender. Você não sabe mais como não vender. Verdade. Top. Porque entrou. Cara, fantástico. Cara, muito obrigado por esse bate-papo. Fantástico. Gente, absorvam aí, pensem, abstraiam tudo isso que a gente conversou aqui e vejam como que vocês conseguem implementar essas dicas aí que o Márcio trouxe pra gente aqui na operação do dia a dia de vocês. Simplifiquem aquilo que você está achando que está gastando muita energia, analise para ver se vale a pena você realmente desperdiçar uma energia com coisas que não dão resultado e foque naquilo que você vê que dá resultado, que você consegue complementar. Não é isso, Márcio? Beleza, irmão. É isso aí. Viu? Boa noite para você aí, ó. Bora junto. Abração. Deus abençoe. E quem quiser, segue lá no Instagram. Pois é, qual que é o Instagram? Conta lá como é que o pessoal te segue aí. @Márcio Marcal. Márcio Marçal sem cedilha. Beleza, Márcio Marcal. Márcio Marçal sem cedilha. Fechou. Isso. Gente, segue lá o Márcio. Obrigadão, Márcio. Um abraço pra você. Boa noite. Valeu, mano. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Com Deus também. Tchau. Tchau.